Bom dia a todos. Nós estamos aqui na nossa terceira aula de gestão de custos, no dia 18 de maio de 2024. Aula ao vivo, já estamos na terceira, tem mais uma. A proposta hoje é a gente dar uma continuidade ao conteúdo e na próxima, última, né, aula ao vivo, a gente pode tratar sobre alguns pontos, algumas questões pontuais para a prova. Mas aí, dando continuidade e cumprindo a promessa da última aula, que eu falei que eu ia trazer um exercício em Excel, e vou deixar gravado aqui, um exercício simples que é da apostila, né, que vocês podem ver lá, mas aí eu vou explicar em cima dessa atividade. Então, eu oriento que vocês continuem, né, trabalhando em cima da apostila. A apostila é boa, apesar, pode ser que tenha algum ou outro item que precisa atualizar, mas nada que fosse comprometedor, principalmente para essa questão de entendimento sobre os custos, né? O que nós consideramos como custo direto, indireto, fixo, variável, enfim. Isso não sofre alteração, né? Se um dia sofrer isso, vai estar escrito em alguma norma, alguma coisa, mas é importante que a apostila, né, vocês acompanhem, que ela traz uma contribuição aí para vocês do conteúdo da disciplina. Então, o que eu tenho para compartilhar? Onde eu parei, né, porque nós estávamos lá pelo método de custeio, e aí eu vou trazer um exercício exemplo aqui. Então, vamos continuar na apostila, simplesmente chegando lá na parte onde nós paramos, mas como a gente não tem tempo para ver tudo, é uma parte que eu acho que vale a pena eu parar para trazer para vocês, porque ele traz um pouquinho de tudo, essa atividade, pelo menos esse ponto da apostila, né? Que às vezes gera dúvida para o aluno com relação a como considerar um gasto como custo indireto, direto, fixo, variável, né? E aí, enfim, eu acho importante, eu achei esse exemplo até interessante, e aí eu trouxe o exercício para a gente resolver juntos aqui. Apesar dele já estar resolvido na apostila, e o que eu fiz? Eu trouxe no Excel, que aí a gente pode conseguir colocá-lo provando os cálculos finais, porque às vezes o aluno está lendo na apostila, tem que pegar a calculadora e ver de onde que saiu esse número. E aí, por essa aula, no passo a passo, vocês vão conseguir buscar de onde que efetivamente os valores estão entrando. Então, aqui o custeio de absorção, então, entendendo aqui basicamente o que seria essa absorção, que é um processo de apuração cujo custo cujo objetivo é ratear todos os seus elementos fixos ou variáveis em cada fase de produção. Né? Um custo ele é absorvido quando for atribuído a um produto ou unidade de produção. Então, vamos supor, onde que a gente tira essa questão do rateio? Né? A gente vive isso na prática quando a gente está, por exemplo, num restaurante em que tem várias pessoas consumindo alguns itens diferentes, ou o mesmo item, porém numa quantidade maior. Então, um exemplo prático que a gente vê é em conta de restaurante, quando você tem ali 10 pessoas dividindo uma mesma conta. E se existe a comanda individual, o que seria essa comanda individual no restaurante? Nada mais, nada menos do que o critério de rateio para dar àquela pessoa qual o efetivo valor que ela vai pagar da conta do restaurante. Então, você vai ver produto A, produto B, né, produto C, cada produto recebendo, por exemplo, de um gasto com energia elétrica, o proporcional ao que foi consumido para aquele produto. Né? Então, isso faz também com que a gente passe a entender o custo direto e o custo indireto, tá? Porque quando você está pensando em custo direto, fica fácil porque você tem um único produto e a matéria-prima é só para aquele produto. A partir do momento que aquela matéria-prima passa a ser de vários produtos, a gente não pode falar que é direto, né? Ele passa a ser até indireto. Mas, em regra geral, a matéria-prima, se tratando de produção de um determinado produto, ela vai ser custo direto. Então, a gente precisa, primeiro, quando eu penso em custeio por absorção, o custeio por absorção nada mais é que um reconhecimento de rateio, né? Então, aqui, ó, na apuração, ela vai se dar somente pensando na separação do que é custo, o que é despesa. Esse é a primeira exigência, né? É você separar o que é custo, o que é despesa. Isso é muito importante, porque a empresa, ela tem
gastos diversos, né? No departamento de vendas, departamento administrativo, no setor de produção, se for uma empresa prestadora de serviço, no setor de prestação de serviço, se for uma empresa comercial, você tem lá o produto, a mercadoria vendida, aí fica até mais fácil. Quando é uma empresa comercial, gente, o único custo que ela tem é o custo da mercadoria vendida. Fica bem fácil, porque você compra do fornecedor e entrega, né? E entrega para o seu cliente. Então, o custo é o custo que você adquiriu, já vem ali na sua ficha de estoque, lembrando que tem que recuperar os impostos, né? E aí na sua ficha na sua ficha de estoque vai entrar o custo líquido. E no caso da produção, fica mais difícil, por quê? Porque você tem que olhar todos os elementos que compõem essa produção, né? Até o aluguel da fábrica, né? Você fala assim, o seguro contra incêndio, por exemplo, a manutenção da máquina, a depreciação da máquina. Então, quer dizer, tudo que a gente vai pensar que vai impactar na produção, eu vou considerar como custo, né? E lembrando daquela separação que nós falamos lá no início, né? Quando você reconhece as despesas comerciais, administrativas, e saber quem é que está, né? Você pega uma folha de pagamento, onde tem o porteiro, tem a secretária, tem a telefonista, que não está impactando direto lá na sua produção, porque independentemente de estar produzindo, o porteiro está lá, né? Controlando a portaria, a secretária está atendendo o telefone, atendendo alguém, o gerente administrativo está pagando as contas, administrando a empresa. Então, esse fato e traz uma lucidez para a gente em relação a entender se é direto, se é indireto, se é fixo, se é variável, se é despesa, né? Então, via de regra geral, tudo que tiver fora, né, dessa questão da produção, você já começa a entender que não é custo, que é despesa. Isso traz um entendimento para a gente de se o produto ele tem um preço compatível aos esforços que ocorreram para ele ser produzido, tá? Então, todo gasto para produzir um produto é custo, e todo gasto para despesa administrativa, comercial, nós vamos chamar de despesa. Então, isso é uma regra, primeira regra. Então, eu separo o que é custo, o que é despesa, eu aproprio dos custos diretos e indiretos, né, para a realização da produção no período. E aí eu chego na apuração do custo da produção acabada, ou seja, o produto acabou, finalizou, ficou prontinho. Agora ele pode ir para a linha de venda. Aí ele se torna um custo de produto vendido, porque está sendo vendido. Enquanto ele não é vendido, ele é só um produto acabado. Então, é muito comum, você pega o balanço da empresa lá, você vai ver no ativo assim, produto acabado, no estoque que eu estou dizendo, produto acabado, produto semi-elaborado, né? E o produto em elaboração, sei lá. Então, você pode ir dividindo assim. E por que isso? Porque quando você está fechando o balanço, a produção não para fechar o balanço só com produtos acabados. Ela tem produtos em andamento, em elaboração, tá? Ok. Então, esse vai ser o nosso pensamento. Na apostila, nós temos, deixa eu ver se tinha alguma análise antes aqui. A alocação dos custos indiretos, dá uma lida, né, gente, porque o que acontece com a apostila? Ela dá uma contextualizada, até para você se inserir, dar uma entrada, por exemplo, explicar sobre o que é matéria-prima, né, sobre a mão de obra, vem algumas chamadas de atenção, por exemplo, aqui, por exemplo, deu um exemplo facílimo, né, mas esse aqui já está falando só do produto, então, por isso que eu vou direto no outro, para a gente não perder tempo. Mas se você for na apostila e der uma lida na contextualização, porque como eu não tenho tempo de falar de todas as contextualizações, eu vou direto na elaboração desse exercício exemplo que está lá, tá bom? Mas vamos ver o que está falando aqui sobre a matéria-prima. A matéria-prima ou os materiais diretos são os recursos que integram fisicamente os móveis, representam a parte visível do custo. Porque essa aqui, o exemplo que eles deram aqui é de uma empresa de móveis, né? Que é uma fábrica de móveis, tá bom? Então, nós vamos lá no exemplo, tá bom? Então, matéria-prima, mão de obra e demais custos. Então, o que eu vou considerar na apuração de custo? Eu tenho a matéria-prima, a mão de obra é muito importante. É lógico que se eu estiver falando de alguém que é, igual eu falei, o porteiro da fábrica, esse porteiro, na folha de pagamento, ele não pode ser reconhecido o salário dele como se ele estivesse produzindo, porque independentemente da fábrica estar parada e não produzindo, o salário dele tem que ser pago, tá bom?
Aí isso faz a gente entender se é direto, se é indireto, então na atividade a gente consegue ver melhor isso, tá? Dá uma lidinha, e aí a empresa foi lá, montou uma fábrica de móveis, vão ver a mão de obra, assim, sempre está de mod, né? MOD, que é mão de obra. Os custos indiretos de fabricação, que estão ali, o que nós vamos ver aí, né? Salários de supervisores, muitas vezes da fábrica, depreciação, né? Algum produto da linha de produção diferente ali, que não seja a matéria-prima. Então, vamos lá. Aqui tem algumas questões que foram olhadas aqui, de exemplo, em relação a várias empresas. Acho que esse pedaço aqui nós tínhamos visto na última aula, tá? Mas vamos ao exemplo? Aí eu já vou buscar direto no Excel. Eu prometi para vocês jogarem no Excel, então eu resolvi fazer isso, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Acho que vocês estão com a minha tela toda. Deixa eu ver aqui. Eu fico sem saber se tem gente na aula. Aí já pensou? Mas o link está aqui, aulas ao vivo de contabilidade e gestão de... Não, gestão de curso, está certinho. Ok, gente. Então, o que que eu trouxe para vocês, né? Deixa eu inserir uma coluna aqui para ficar... Inserir. Para separar o cantinho aqui. Eu simplesmente peguei essa atividade que foi colocada aqui, ó, que foi, né, a apostila fala em situações, valores e pede para classificar. Eu sei que já está classificado aqui, mas aí nós vamos classificar juntos aqui, tá? Então, ele coloca, considere uma indústria que produz móveis de madeira com o nome MAD Limitada. Ao final do exercício, a empresa fabricou 800 unidades. Então, muito importante que a gente tenha em mente a quantidade produzida e depois vendeu 700. Então, enquanto a gente não fala de venda, a gente tem que pensar nos produtos acabados. E ele só vai para custo produto vendido quando se fala assim, vendeu. E aí eu vou reconhecer esse custo produto vendido na proporção da quantidade vendida. E pelo, né, comparando depois com, para a gente chegar no lucro no período. E aqui é interessante porque a gente vai ver, inclusive, o lucro acontecendo lá no final, tá bom? Então, vamos lá. De cara, eu só coloquei aqui para a gente alinhar. Quer ver? Deixa eu até ver se eu consigo dar uma melhorada no layout aqui da questão da cara do negócio aqui, ó. Eu vou justificar aqui para ele ficar... Não, peraí. Eu vou fazer assim, tá? E aí eu vou colorir depois. Então, vamos lá. Salário, o encargo pessoal de vendas é da fábrica? Não, então tem que ser despesa, né? Salário e encargo do pessoal administrativo também. Então, eu já comentei, né? Então, não teria que pensar nessa questão, não, tá? Vamos ver aqui, uma despesa. Depois, mão de obra direta. Ah, engraçado, eu tinha tirado o valor aqui, deixa eu tirar. É porque eu tinha tirado a resposta e colocado do lado, 25,85, peraí. Aqui, ó. É mão de obra, né, direta. Então, ela vai impactar no... Eu queria ter essa barra aqui, não está aparecendo para mim. Não sei por quê. Deixa eu pôr aqui, exibir, normal, barra de ferramenta. É para eu ir colorindo, então por isso que eu estou olhando aqui se eu coloco a barra de ferramenta aparecendo. Engraçado que ela não está aparecendo para mim. Vamos ver se ela aparece. Não, não está aparecendo. Deixa quieto. Bom, a mão de obra. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colorindo aqui, porque eu queria era usar. Mão de obra indireta, então não já está dizendo que é mão de obra indireta, que é o porteiro da fábrica, o supervisor. Ou seja, por que é indireta? Apesar dele estar na fábrica, eu não vou achar que ele é direto de jeito nenhum, porque ele não produz o produto, ele não fabrica os móveis, tá? Então, ele é um indireto e fixo ainda por cima. Por que fixo? Porque
independentemente da empresa estar produzindo muito produto ou pouco, o salário dele vai ser pago. Então, a gente tem que estar sempre pensando para dar a característica se é indireto, se é direto ou se é fixo, quando você pensa nessa questão, tá? Geralmente, o indireto é porque eu preciso ter o rateio, o critério depois para todos os outros produtos que são fabricados lá, né? Então, vamos imaginar, se lá tem 10 produtos diferentes, esse salário vai constar? Vai, mas só que como custo indireto e fixo, porque ele não depende ali da quantidade produzida, nem o que está produzindo, ele vai sempre existir. Consumo de materiais para o escritório. Lógico, né, gente? Nós vamos considerar como despesa, tá? Não podia tanto aparecer essa barra. Não sei por que essa barra não está aparecendo. Só um minutinho que eu vou corrigir isso aqui. Oh, não sei por que a barra não está aparecendo, gente. Só um minutinho que eu vou ver por quê. Exibir. Barra de fórmula. Chama barra de ferramenta. Engraçado. Linha de grade está aparecendo, mas a barra de ferramenta mesmo não está. Bom, deixa quieto. Vamos deixar sem, eu vou clicando aqui mesmo. Então, tá, consumo de materiais de escritório. Então, não tem nada a ver, é despesa, né? Vou chamar de despesa aqui. Consumo de materiais de escritório de vendas, mesma coisa, né? Não tem o que explicar, não. Já foi explicado que, né, aqueles consumos, aqueles gastos que não estão na fábrica não vão ser considerados custo, né? Consumo de materiais de escritório de compras, despesa também, né? Porque não tem nada a ver o fato da pessoa estar comprando, ela compra para a empresa inteira, né? Compra material de escritório e tal, setor de compras. Ah, agora vem matéria-prima. Olha bem, se a gente estiver falando de um produto único, ele vai ser direto. Se a gente estiver falando de vários produtos, nós vamos chamar ele de indireto, porque eu não sei a quantidade que vai ser consumida por cada produto, tá? Então, nós vamos chamar aqui, nesse caso, direto, porque é um produto só, e foi dito no enunciado, né? E ele é um direto variável. Por que ele é variável? Porque, além da gente falar se ele é indireto, direto, a gente tem que falar também se ele é variável fixo, tá? Isso impacta onde? Na hora de você pensar de quanto que você vai alocar e os critérios que você vai usar para dizer, ó, a energia elétrica consumida no produto A é tanto. E eu posso usar quilowatts-hora para poder dizer que aquele produto gasta mais energia, então ele vai consumir mais quilowatts-hora, e eu teria, às vezes, um mecanismo de profissional de eletricidade para poder fazer esse reconhecimento também, tá? Mas, então, quando eu penso em matéria-prima, porque, aliás, quando você pensa em energia elétrica, ela passa a ser até considerado um insumo na produção, né? Tem muita coisa que depende muito, 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 né, da energia elétrica. Se você for pensar assim, a empresa que vende água, né? Água mineral. Gente, qual é a matéria-prima? A própria água mineral. Então, a gente tem que pensar naquilo que se eu tivesse vários tipos de água, eu podia também pensar, mas eu tenho água com gás, água sem gás, né? Você vai pensar que impacta muito, né? A fábrica de gelo, né? Então, enfim, a gente tem que sempre raciocinar dentro de uma lógica também. Então, a matéria-prima, ela vai ser um produto aqui, nesse caso dessa fábrica que produz os móveis, de direto, tá? O direto variável. Porque quanto mais matéria-prima, mais móveis eu tiver que produzir, mais matéria-prima eu preciso. Consumo de materiais diversos na fábrica. Então, ali é um verniz, uma tinta, né? O que eu vou considerar como um custo indireto, aí já não é direto mais, então é o custo indireto de fabricação, indireto, e ele é variável, porque também eu vou usar mais ou menos tinta ou mais ou menos verniz para poder fazer a finalização, acabamento dos móveis, ok. Energia elétrica, né, do setor da administração, é lógico que não tem nada a ver com a produção dos móveis, então nós vamos lá considerar como despesa, né?
A energia elétrica da área de vendas, também despesa. Por quê, gente? Imagina. Ele está lá no setor de venda, o produto já acabou, já foi finalizado, está lá no estoque para ser vendido, e o setor está simplesmente trabalhando com a venda, tá? Deixa eu aumentar isso aqui para ficar melhor para vocês. Vou pedir para entrar. Vou bater uma foto aqui, porque para mostrar que está ok o link que eu entrei. Ô, Gabriela, eu acho que está certinho, tá? Ah, você entrou. Tá certo, obrigada, viu? Oi, professora, tá tudo Tudo bem? certinho. Tá, é porque lá em cima eu vejo escrito assim, aula ao vivo, mas quando eu pego aquele link, clico lá e entro na barra de, né, eu abro uma guia e coloco o link que a Poliana envia, aí ele cai naquela tela que tem que pedir permissão para alguém abrir. Eu sempre tenho essa Entendi. dúvida. Eu fico, principalmente quando não tem aluno. Eu dei a primeira aula, não tinha aluno. Dei a segunda aula, não tinha aluno. Então, eu estou deixando gravada. Tá certo. Entendeu? Tá? Obrigada, viu? Nada, Bom fim de professora, um semana. abraço. Bom final. Tchau. Então, aqui, continuando, né? Desculpa aí interromper, porque eu estava tentando fazer um teste se eu estou na aula. Aqui, energia elétrica, então, da área de vendas é uma despesa, né? Então, fica muito fácil da gente pensar nos critérios da gente considerar. Já a energia elétrica da fábrica, nós vamos chamar como indireta, que é aquilo que eu falei. Imagina, a fábrica tem outras coisas, tem outras produções, e aí ela vai fazer um rateio, igual eu falei, por quilowatts-hora, né? E aí eu passo a ter um custo indireto de fabricação. E ele passa a ser variável porque, aquilo que eu falei, às vezes um determinado, vamos imaginar, eu estou fazendo ali um acabamento num determinado móvel que depende de lixar muito e usa muito máquina lixadeira e consome muito mais energia. Já um outro é cru, não trabalha muito com lixa, ele é mais grosseiro e aí a energia elétrica consumida vai ser menor, então o custo dele é menor, né? Tem muita gente que faz isso de cabeça, né? Chega um marceneiro simples e tudo, você vira para ele e fala, ah, não, esse aí eu tenho que te cobrar um pouquinho mais caro, ele mesmo já sabe, porque esse aí a gente usa muita lixadeira, então vou te cobrar muita lixa, muito verniz, muito isso, muito aquilo. Então, na verdade, tudo isso vai impactar de acordo com a lógica, né, da produção, tá bom? Então, aqui eu já cheguei, ó, depreciação dos equipamentos da administração. É lógico que vai ser despesa, né, gente? Equipamentos da administração. Quando a gente fala de equipamentos, seria móveis, utensílios, mesa, cadeira, tá? Pode ser até computador. Aí a depreciação vai ser uma despesa, né? Vamos lá. Qual que é o outro? Equipamentos de vendas, mesma coisa, né? Não tem nada a ver. Depreciação dos equipamentos da fábrica, gente, máquina. Você já imaginaram uma máquina produzindo e sofrendo desgaste? Né? O quanto que a gente vai reconhecer de depreciação? Até porque lá no final nós vamos precisar repor essa máquina, né? Então eu tenho que mostrar que essa máquina ela, a forma de reconhecer a depreciação por metro linear, método de quantidade produzida, isso é um outro jeito de pensar sobre a depreciação. Aí o setor de imobilizado vai controlar a depreciação daquela máquina, tá? No sentido de quanto ela já depreciou, qual o valor que eu vou reconhecer de depreciável, né? Aquela questão lá como é que fala, do valor residual, como é que calcula, isso aí é outra coisa. Já vem para a fábrica, para o custo aqui já calculado. Bom, a depreciação do equipamento, a gente vem pensar, essa já não pode ser despesa mais, né? Ela vai ser custo. Só que ela vai ser um custo indireto de fabricação e ele vai ser fixo porque a máquina está ali, né? Produzindo mesmo, né? Ela não vai, isso não vai impactar na quantidade produzida, né? Então, nós vamos pegar e fazer, reconhecer como
fixo, porque, independentemente, essa máquina ela vai ser atribuído um custo para ela, porque ela está ali produzindo, tá? Então, nós vamos considerar como fixo. Despesas diversas de administração é despesa, né? Imagino que seja material de escritório, outras coisas, tudo bem. E depois tem aqui despesas diversas da divisão, então é despesa mesmo. Aliás, gente, só a palavra despesa já te fala que é despesa, mas aqui no exercício está falando despesa. Eu poderia colocar tudo com o nome de gasto, né? É lógico que você está escrito despesa, você já sabe que é despesa, mas eu poderia colocar gasto. Gasto com consumos na administração. Eu falaria o quê? Podia ser um lanchinho, podia ser um material de escritório, né? Então, poderia ter escrito gasto. Se está despesa, é despesa, não precisa falar se é custo ou despesa, tá bom? E aí nós vamos ter esses exercícios disponibilizados para vocês. E o seguro da fábrica, gente, como é que nós vamos considerar? Se o seguro por exemplo, gente, é muito importante, fábrica tem que ter seguro contra incêndio, vocês já imaginaram isso? Uma fábrica de um produto que tem cola, que tem verniz, que tem gasolina, né, astringente, que tem, sei lá, removedor, ela precisa ter, né, o seguro contra incêndio, por exemplo. Então, nós já sabemos que é custo indireto de fabricação, né? Vamos lá? Aqui, ó. Custo indireto de fabricação e ele é fixo, sabe por quê? Porque você não vai falar assim, minha empresa produziu menos produto, mais produto, então eu vou pagando o custo vou pagando esse seguro de forma variável, né? Então ele possa ser fixo, que independentemente de quanto que eu vou produzir, eu vou pagar esse seguro. Então, classificado tudo isso, a gente pode levantar aqui quais são os custos fixos totais, quais são os custos variáveis totais, quais são as despesas totais, quais são os custos indiretos totais, e por que que eu preciso disso? Na hora que eu for pensar na apuração do custo de produção, eu tenho lá uma fórmula, né? Nem precisa de fórmula, mas dizer o que que é custo de produção. Eu vou considerar a mão de obra, a matéria-prima e os custos indiretos de fabricação. Quando eu penso nisso, eu chego no meu custo total de produção. E eu chegando no meu custo total de produção, eu divido pela quantidade produzida e chego no meu custo unitário, né, de produção. Mas para que eu preciso disso? Eu preciso para eu saber lá na frente por quanto que eu vou vender, né? É lógico que os meus esforços enquanto um supervisor, enquanto um gestor da fábrica, é imaginar que eu possa buscar matéria-prima, às vezes, mais barata, né? Tentar usar um mecanismo de aproveitamento de energia, criar fontes de energias diferentes, sem ser energia elétrica, tentar minimizar o meu custo na produção, mas não significa uma vez comprou, uma vez usou, já é custo, tá? Então, eu posso minimizar isso sim, para que meu custo de produção fique mais baixo, mas considerar tudo na produção, tá bom? Então, vamos lá. Custos totais fixos. Vamos ver o que que nós somamos ali, tá? Vou colorir aqui e vou buscar em cima o que que eu somei de custos totais fixos. Vamos lá. É o custo fixo indireto relacionado à depreciação, é o custo indireto fixo relacionado à mão de obra do porteiro, tá? E supervisor, não é dos operários, dos que estão ali com a mão na massa produzindo, né? Então, nós temos praticamente esses três custos fixos totais. Depois eu tenho custos variáveis totais. Então, vamos ver quais são os custos totais variáveis que nós levantamos aqui, né? Nós temos a mão de obra, que é variável, e o custo direto é variável. Depois nós temos a matéria-prima, que é um custo direto variável. A energia elétrica da fábrica, peraí, ele é um custo variável, porque aqui nós estamos olhando se é variável ou fixo, tá, gente? Não é se é indireto ou direto, não. É custo variável ou fixo. Então, nós já temos os fixos levantados e os variáveis levantados. As despesas, nós também levantamos, isso vai impactar somente na DRE, na demonstração de resultado, né? Então, essas despesas foram as que já foram apontadas. Olha que legal, né? Eu fiz no Excel, já mostra quais são as despesas somadas. Aí, essa atividade aqui, eu vou tirar e colocar para vocês como, eu vou chamar de
exercício da apostila, resolução passo a passo de um exercício, exemplo do caderno didático. Pode ser assim, tá? Vou deixar assim para vocês. Ok. Então, eu tenho aqui os custos, as despesas e os custos indiretos totais. Então, vamos pegar lá os custos indiretos que nós levantamos. Olha só. O que nós temos como custo indireto? Quando eu preciso desse custo indireto, né? Aliás, nós estamos fazendo o somatório da classificação de todos os custos, direto, fixo, direto, indireto, fixo, variável, né? E aí, nesse caso, quais são os indiretos, né? São a mão de obra, os materiais complementares lá, como verniz, tinta e tudo mais, a energia elétrica da fábrica, a depreciação e o seguro da fábrica. Então, todos esses são indiretos. 51 mil. Mão de obra total. Ah, tá. Então, nós vamos aqui buscar quais foram a mão de obra, qual foi a mão de obra total. Que é essa aqui, ó, mão de obra da fábrica, total. Não entrou o porteiro porque ele não é direto, ele é indireto, tá? Então, aí seria total da fábrica. Ok. Matéria-prima total, tá fácil, né? Já está indicado ali em cima, porque só tem ela, que é esse aqui, né? Na nossa listinha. Porque matéria-prima, gente, são várias, né? Aqui está sendo somada todas elas. Tem alguns insumos que a gente pode chamar, que nós chamamos aqui de materiais complementares diversos, que tem empresas que tratam como insumos, né? Itens complementares. Aí a quantidade produzida foi informada, que foi 800 unidades, a quantidade vendida vai ser importante só para a gente apurar a nossa DRE, para saber se a empresa deu lucro. O preço unitário de venda é só para a gente saber por quanto que foi vendido, para a gente chegar na nossa receita de vendas, muito importante na atividade, né? E eu quis acrescentar, e lá na apostila não tem, é o custo indireto de fabricação, tá? Quer dizer, aqui tem? Ah, não, tem aqui, custos indiretos de totais, já tinha, nem precisaria ter colocado isso aqui, desculpa. Então, os custos indiretos. Se bem que se eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e vou tirar esse custos indiretos de fabricação e vou subir com ele aqui, porque já tem uma fórmula lá embaixo que está usando ele, tá bom? Então, é isso, gente. Aqui, ó, nós temos todos os valores levantados para que a gente consiga ter até vou fazer. Depois eu vou colorir isso aqui melhor para ficar mais fácil vocês lerem lá e acompanharem. Bom, então quando fala assim, apura para mim o custo de produção, né? Ou chamado custo real. Eu vou pegar a mão de obra, matéria-prima e custo indireto de fabricação, tá? Então, eu vou deixar a memória aqui já para vocês. O que que eu fiz, né? Eu somei os 20 mil de mão de obra total, os 30, 260 de matéria-prima, e os 51 dos custos indiretos totais, que vai dar 101. Então, isso aqui é o total da minha produção, tá bom? Ah, tá. Então, quer dizer que o custo unitário de produção vai ser quanto? Vai ser esse valor dividido por 800. Então, de novo, eu venho aqui e deixo para vocês esse valor já calculado aí. E aqui, ó, tem um sinalzinho de divisão, tá, gente? Cuidado, porque parecendo mais. Vou ver se eu aumento isso aqui. Vou ver se eu aumento esse símbolo aqui. Isso. Então, eu pego 101, divido por 800, vou chegar no custo unitário. Então, o interessante é vocês identificarem os custos, né? A mão de obra direta, a matéria-prima e os custos indiretos de fabricação. Aí você vai chegar na produção. Até aí eu fiz alguma coisa? Fiz, porque agora eu já conheço qual que é o custo do produto. Agora, custo do produto vendido, qual vai ser, né? Eu tenho que saber a quantidade vendida para eu saber o custo do produto vendido. Então, eu venho aqui e vejo, 700 unidades foram vendidas e 800 produzidas, ou seja, eu já sei que sobrou 100 no estoque, tá? Inclusive, eu vi que na apostila está escrito um saldo final do estoque errado lá, que foi multiplicado, deu
Era para estar dado 12 mil e alguma coisa, deu 127 mil, aumentou um zero a mais lá, vamos ver. 700 unidades foram vendidas, vamos ver o que nós conseguimos aqui de valor. 700 unidades, então o custo CPV, isso aqui é o nosso CPV, vou até colocar aqui também, ó, CPV, tá? E o importante dessa disciplina aqui é a gente entender isso aqui, ó, CPV, é onde eu quis chegar. Por que eu preciso do CPV? Como é que eu vou saber se a empresa deu lucro na hora de vender? Né? Eu sei o custo de produção, foi essa aqui. Ou seja, vou até colorir de verde aqui e falar assim, ó, gente, tá aí para vender, tá liberado. Mas vendeu, agora tá aqui, ó, custo olha que diferença você falar que o custo na DRE é 101 mil ou 89 mil. Que foi vendido e você, na proporção, segundo o princípio da competência, vendeu 700 unidades, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o 127, que era o custo unidade de produção, multipliquei por 700 a quantidade vendida e cheguei no custo do CPV. Aí, vamos lá. Quanto que ficou no estoque final? 100 unidades. E isso que eu estou querendo ver com vocês, porque lá na apostila, engraçado, saiu um valor lá de 127 mil. Vocês corrigem lá, por favor. E sobrou no estoque os 12.730, que é o valor que está livre para ser vendido depois. E esse aqui já está vendido, tá bom? Se a gente somar esse CPV com esses 12, vai dar o 102 lá, que era o total produzido lá atrás. Para finalizar, a gente vai ter aqui o quê? A nossa DRE. Como é que eu sei o valor da receita? É a R$700, 700 unidades a R$500 cada um. Então, a minha venda vai ser que é 350 mil, tá? 35, né? 7 vezes 5, 35, 350 mil. Ah, tá. E o CPV que eu vou reconhecer aqui? Porque não se esqueçam, gente, como é que eu chego no lucro líquido de uma DRE? Lembrando que essa aqui é muito simples e que o objetivo desse exercício é chegar no custo do produto vendido. Eu chego numa DRE considerando todos os gastos da empresa. Como é que eu vou chegar no lucro líquido só considerando o custo do produto vendido? Tem que considerar também aqueles que a gente considerou como despesa. Lembra aqui em cima? Olha o tanto de despesa que tem. É porque nós vamos sempre lembrar o seguinte, as despesas vão ser os esforços para a gente conseguir colocar a empresa sendo administrada, colocar a empresa vendendo, dando suporte para os vendedores, né? Então, do que diz respeito à produção, é custo. E diz respeito aos esforços para realizar receita e tudo, vão ser despesa. É lógico que a gente pode falar assim, nossa, a fábrica vende muito, produz muito. Eu posso diminuir a quantidade de vendedores para diminuir o salário? Posso, né? Eu posso diminuir 2 funcionários administrativos, eu tinha 4, ficar só com 2? Posso. Eu posso, por exemplo, como sócia da empresa, que não estava lá trabalhando e contando com um gestor financeiro, ir para dentro da empresa e trabalhar no lugar dele? Posso. Isso faz com que as minhas despesas diminuam. E aí meu lucro líquido vai diminuir. Tá? Mas você viu que eu não mexi no CPV, né? Então é isso que a gente tem que entender, como analista, como gestor também, tá? Então aqui, ó, eu vou considerar esse custo. Tem alguém aí? Bom dia? Não, né? Pensei que eu tinha escutado alguém participar. Aí, é porque eu não estou mostrando aqui os membros, os alunos que possam estar na aula, porque eu estou mostrando a tela. Ok. Aí o CPV, já achei que ele é 89. Então, ele vem aqui diminuindo na minha DRE, tá? Então, eu venho aqui e já considero ele negativo aqui, tá? É lógico que para quem for entrar aqui e falar assim, o lucro bruto foi quanto? É a receita líquida, né? Que eu estou imaginando aqui que isso já é uma receita líquida, tá, gente? Livre dos impostos lá, porque aqui não está. Nós estamos levando em consideração a receita bruta, menos os impostos incidentes sobre vendas e tal. Não estamos entrando nesse mérito. E vai dar o nosso lucro bruto. Quando você fala assim, nossa, a empresa tem um lucro bruto muito bom, inclusive eu posso comparar aqui e dizer qual é a margem de contribuição bruta dessa empresa, 260 dividido por 350 vai me dar que ela tem uma margem boa, bruta.
Mas será que ela tem uma margem líquida boa, né? Aqui eu tinha esquecido de tirar aqui, porque não vem ao caso colocar isso aqui, tá, gente? Ó, que aqui já é o resultado. Porque eu estou colocando com fórmula, né? Então, ele está indo para lá. Aí, aqui, ó, esse valor eu busquei do custo que nós apuramos. Esse valor eu calculei aqui, né? Vezes as 700 unidades vendidas. E esse aqui nós vamos buscar lá de cima, que são os totais das despesas, tá? Vamos ver quais foram as despesas que ele buscou. Olha lá, 41. E não podemos, 41.320. E se eu for pegar esse valor de 41 aqui em cima e ver de onde que ele veio de todas essas despesas. Então, imagine que são muitas despesas que a empresa reconhece que ela, né, tem que ter, infelizmente. E aí nós vamos chegar no nosso lucro líquido, né, de 219.565, que quando eu comparo com as minhas vendas, eu comparo dizendo qual é a minha margem líquida de contribuição, tá? Deixa eu pôr aqui. Que é a margem líquida minha de contribuição. Então, eu tenho lucro bruto, eu tenho lucro líquido, que aí vocês já têm que lembrar da contabilidade, como é que funciona isso, né? Essa parte aí. E aqui nós nem estamos falando de uma empresa que tem, por exemplo, despesas financeiras, receitas financeiras, nós estamos só considerando despesas administrativas, comerciais. Aqui, ó, entende-se despesas administrativas. Opa, deixa eu escrever aqui. Despesas administrativas / comerciais, tá? Que foi dito lá em cima. E aí, com isso, a gente chega no final da atividade, entendendo exatamente as classificações, né? Exemplo de classificação, considerando direto, indireto, fixo e variável, tá bom? Isso faz com que vocês compreendam melhor como é que isso foi apurado e o que isso impacta na DRE, na demonstração de resultado da empresa, tá bom? O que vai impactar, por exemplo, no balanço patrimonial, aqui, é quando nós calculamos o que sobrou. Cadê o que sobrou, gente? Aqui, ó. Essa parte que sobrou vai para o estoque final, lá do ativo circulante, né? Que vai ficar informado lá, tá bom? Gente, muito obrigada. Nós estamos encerrando aqui. É bom que eu sei que começou um pouquinho atrasado, mas a gente não vai mudar de assunto aqui. Eu achei legal trabalhar com esse exemplo. Vou disponibilizar para vocês, que aí vocês passam a ter o exercício resolvido, mas aqui que está o passo a passo para aprender. E eu vou ver se eu aviso lá que o passo a passo da resolução da atividade está aqui, tá bom? Um abraço, bom final de semana para todos vocês. Eu vou salvar aqui, encerrar e parar de compartilhar minha tela. Vão pontuando as dúvidas de vocês, né? Eu acho melhor que vocês pontuem as dúvidas e coloquem ou no Tira Dúvidas ou vocês tragam para a próxima aula, tá bom? Um grande abraço, bom final de semana.